Esta história é sobre um mundo de espíritos e monstros, onde as pessoas podem liberar o potencial de sua alma para despertar superpoderes dentro de si. Com a ajuda deles, eles podem matar demônios e destruir tudo ao seu redor, geralmente são chamados de heróis. Neste mundo, todos os dias não aconteciam sem algum tipo de incidente, porque ele é louco. Esse é Lewis, um cara de cabelos azuis e olhos âmbar, que acabou de acordar em um lixão. Seu cabelo pode estar estragado, mas sua cabeça não. Outras vítimas são fortes desde o início, mas nosso herói não é assim, ele é apenas um lixo que foi espancado e jogado no lixo. Lewis foi bonito durante a maior parte de sua vida, então ele nunca esperou mudar para uma imagem tão vergonhosa. Irritado com essa imagem, ele busca vingança. De repente, Lewis ouve sons estranhos atrás dele. Virando-se, ele percebe um homem de terno parado por perto e liberando sua necessidade direto na parede. Este mundo é realmente tão baixo? De repente, o homem encostado na parede começa a estalar o pescoço. Isso preocupa um pouco o personagem principal. Virando o pescoço 180 graus, o olhar do homem pousou diretamente em Lewis e ele sentiu o cheiro de carne humana fresca. O jovem ficou muito surpreso e assustado com tais ações, homens. Enquanto isso, perturbado, ele começa a se aproximar rapidamente de Lewis. Ele tem sede de sangue fresco. O personagem principal foi encurralado. Agora não tem para onde ir. Lewis não entende o que está acontecendo. Está com medo. O tio só quer comê-lo. O jovem assustado não sabe o que fazer. Grita por socorro, pois não quer ser comido. E então, de repente, algo corta o pescoço do enlouquecido. Parece que Lewis está salvo. Com um golpe direto, o homem morre imediatamente, e o personagem principal sentado à sua frente fica chocado com o que está acontecendo. Uma linda garota de cabelos brancos, vestido vermelho e com um guarda-chuva na mão apareceu diante dele, que o cumprimentou e o chamou de irmão. Lewis agradeceu timidamente por salvá-lo, ficou surpreso com uma garota tão bonita e forte. Aproximando-se dele, a jovem imediatamente perguntou se ela era bonita. Lewis ficou surpreso com tal franqueza, mas não pôde deixar de notar sua beleza e corpo. Então, sem hesitação, respondeu que ela era linda. Rindo da resposta, a garota mudou de aparência e fez a mesma pergunta. O personagem principal claramente não estava preparado para esta imagem. Quando viu o rosto dela ficou com muito medo. Aproximando-se dele, segurando uma arma em uma das mãos, a garota começou a incomodar o herói e esperou uma resposta à sua pergunta. Confuso com tais ações, Lewis não sabia o que dizer a ele. O bonito mata, o feio também mata. Mas a jovem não quis esperar muito e, para agilizar o processo, apontou a arma para o rosto do protagonista. E então, de repente, o tempo para, um painel do sistema aparece na frente dele, no qual as tarefas estão escritas. Agora ele tem uma escolha: fugir, implorar por misericórdia ou beijar a garota. O beijo é recompensado com uma pílula de classificação S. O personagem principal, que jogou toda a vida, decide escolher um beijo para obter mais lucro. Então, esse é o primeiro beijo dele, mas ele fará de tudo para conseguir a pílula. Ele beija a garota bem na boca e lamenta ter dado sua primeira vez a um monstro assim. A pessoa envergonhada, depois disso, acredita que agora está impura. A menina desvia o olhar e cora. Lewis se orgulha de suas ações. Quando uma demônio feminina aparece na sua frente, use todo o seu amor para convencê-la. Assim ele pensa. Afastando-se do jovem, a menina, sem se virar, afastou-se dele. Ao sair, ela apenas disse o nome dela. Então nosso herói soube que o nome dela era Adelaide. Ela também acrescentou que definitivamente voltaria para o sequestrador de seu primeiro beijo. Depois disso, sob o farfalhar das folhas, ela desapareceu magicamente. O personagem principal ficou surpreso com tudo o que estava acontecendo, mas isso não durou muito, pois poucos segundos após o desaparecimento de Adelaide, a janela do sistema apareceu. Chegou a hora da recompensa. A pílula dá a ele um superpoder aleatório, que há uma condição: para receber a recompensa você tem que gritar e deixar o trovão atingir toda a escuridão. Parado bem no meio da rua, o personagem principal levanta a mão e grita. Um raio o atinge imediatamente e o enche de poder. Muitos prestaram atenção nisso, ficaram com medo, parecia-lhes que o diabo estava descendo do céu. E só uma pessoa não ficou constrangida com isso. A senhora que cobriu o rosto com um guarda-chuva já sabia o que era. Agora Lewis tem poder de classificação S, mas como ele ainda está fraco, não está desenvolvido, o personagem principal será capaz de desenvolvê-lo. Percebendo isso, o jovem enlouqueceu, pois poderia se tornar invencível. Ele já estava fantasiando sobre como sua vida seria maravilhosa.
E então, de repente, destruindo todas as suas fantasias, uma janela do sistema aparece, avisando de que um poderoso demônio foi detectado nas proximidades. Lewis percebe que ainda está fraco e é melhor evitar confrontos com demônios fortes, então ele foge. Depois de meia hora o personagem principal calça os chinelos, ele finalmente chega em casa, surpreso com sua aparência, entende que nem tudo é tão ruim nesta vida. Entrando na casa, Lewis se surpreende ao ser recebido por um bebê sonolento. Esta é a irmã mais nova dele. Ela percebe que o irmão dele está mal e fica sinceramente preocupada com ele, perguntando o que aconteceu com ele. Mas Lewis não quer que sua filha mais nova se preocupe com pequenas coisas e diz a ela que não há motivo para se preocupar. A menina preocupada cuida muito bem do irmão mais velho e, para fazê-lo recobrar o juízo, prepara chá de gengibre para ele. Tendo cuidado de Lewis, o mais novo volta para a cama. O feliz protagonista se alegra com tal cuidado. Sentado na sala, o personagem principal relembra sua vida, lembra que é filho adotivo e também que tem duas irmãs. Ambas as irmãs eram dotadas de uma inteligência e talento incríveis para se tornarem pessoas. Só ele acabou sendo um lixo, que durante toda a sua vida recebeu o ridículo sarcástico das pessoas. Há 3 anos, a irmã mais velha, graças às suas habilidades, foi escolhida para fazer parte do departamento de superpoderes, então todos os cuidados com a irmã mais nova recaíram sobre Lewis. Relembrando sua vida e bebendo caldo, o personagem principal lamentou que seu passado tivesse tratado tão mal sua irmã. E de repente ouvem-se gritos que pegaram o personagem principal de surpresa. Quem se atreveu a interrompê-lo tão de repente enquanto ele bebia calmamente a decocção? Ao se levantar, ele percebe uma garota não muito longe dele. Lembra que está sua amiga de infância, Vanessa. A personagem principal não entendeu por que ela foi à casa dele, e naquela hora. Mas a garota estava falando sério. Ela o acusou de Lewis tê-la desonrado na escola esta manhã. Ele confessou seu amor por ela pelo alto-falante. Ele não entendia o que estava acontecendo. Agora não se importava com Vanessa. Todos os seus pensamentos estavam ocupados com o fato de que a declaração de amor e seu assassinato poderiam estar de alguma forma ligados. Para fazer a garota ficar para trás, Lewis começou a agir como um bobo, o que deixou Vanessa furiosa. Agora ela passou das palavras às ações e decide chutar o personagem principal. Lewis claramente não estava preparado para isso, ficou atordoado e agora tenta se defender. Ao se esquivar do golpe, o personagem principal nota a calcinha de um negociante de cavalos. Era branca com um laço vermelho. Isso simplesmente não poderia deixar de confundir nossos heróis. A indignada Vanessa culpa Lewis por esse incidente, e Lewis, pelo contrário, diz que ela o fez olhar para lá. Agora a garota não está apenas pronta para bater no cara, ela pretende matá-lo. De repente, a menina irrompe nessa briga, defende ferozmente o irmão mais velho e impede Vanessa. Recuando, ficando bem na frente da menina, Vanessa diz apenas que não tem intenção de se rebaixar ao nível da criança. Ao sair, a garota lembra ao personagem principal que amanhã é dia do teste de aptidão e que os alunos com classificação de classe S podem entrar na Lotus Academy. Vanessa muito despertou a habilidade de uma classe A. Para pessoas como ela todos os caminhos estão abertos. Lewis está indignado com o comportamento atrevido de seu amigo. Ela ainda não sabe que ele despertou uma habilidade de classe S. E aqui novamente aparece uma janela do sistema na frente do personagem principal com opções para responder a Vanessa. Cada uma delas dá um certo número de características. Desta vez Lewis não se guia pela lógica do maior lucro. Ele decide escolher a terceira opção, cuja essência era um juramento de que despertaria a habilidade. Aí ele chama a garota e grita atrás dela que não só vai despertar a habilidade, mas também vai entrar na academia, o que só surpreendeu Vanessa. Cheio de confiança, o protagonista não só se orgulha de si mesmo, mas também admira o quão patético parecia naquele momento. Mas a garota não se importou nem um pouco, apenas continuou seu caminho, pois não acreditou em uma palavra do que o cara disse. A garotinha que estava ao lado do irmão o encorajou, pois acreditava que Lewis despertaria sua habilidade. Era noite profunda, o personagem principal já dormia profundamente com a janela aberta. Naquele momento, alguém entrou furtivamente em seu quarto e se aproximou dele. Adelaide o encontrou, pois ele roubou o primeiro beijo dela. Agora ele terá que se responsabilizar por isso. Chegou um novo dia, o dia da prova de aptidão. O bebê acompanha o irmão e o apoia de todas as formas possíveis, por isso ela é a preocupação da irmã mais nova. Chegando atrasado, o personagem principal corre na velocidade da luz, não pode se atrasar neste dia importante para ele. Ao terminar o café da manhã no caminho, Lewis se lembra da noite passada,
pois teve uma sensação estranha, como se estivesse dormindo com alguma garota, e tudo era tão realista em um sonho. Finalmente ele chegou à escola. O personagem principal chegou na hora certa e não se atrasou. Começa a prova de aptidão. Os examinadores tentam acalmar a multidão de alunos, mas não conseguem porque todos estão entusiasmados. No meio de toda essa multidão, o personagem principal tenta se espremer. Ele agarra o ombro do jovem que está ao seu lado e o chama, perguntando-se se ele chegou exatamente onde deveria. O cara, indignado com tal atrevimento, grita com Lewis e o empurra para o lado. Depois de se acalmar um pouco, o jovem reconheceu o nosso herói, ficou extremamente surpreso por ele estar aqui. Depois de examinar um pouco mais detalhadamente o rosto do cara, ele se lembra dele. Esse é Mark, uma espécie de rival de Lewis, porque os dois gostavam de Vanessa. E de repente o examinador anuncia que é hora do teste de aptidão. Ele pede a todos que levem isso a sério. Então, o primeiro aluno é chamado ao palco, está muito preocupado e não quer se envergonhar. Aproximando-se, ele vê um suporte próximo onde está uma bola azul. Depois de tocar na bola, ele fica muito nervoso, pois toda a sua vida será determinada pelas habilidades que ele possui. Então, a habilidade dele é F-Rank, frigideira. Ele foi reprovado no exame, agora todos vão considerá-lo um lixo inútil. Assim, muitas vidas foram arruinadas. É a vez de Mark, o favorito do público. Todos estão ansiosos para descobrir qual é a habilidade dele. A bola determinou a habilidade desse jovem, acabou sendo uma habilidade classe A, um cão infernal. Ninguém se surpreendeu com isso, pois consideravam o cara extremamente talentoso. Chegou a hora do nosso herói testar sua força. Lewis sobe ao palco com confiança e segue em direção ao seu destino. Todos que assistiram riram do personagem principal, porque o consideravam medíocre, achavam que ele veio para rir. Mas Lewis ficou feliz com tanta atenção. Ele acreditava que a sociedade olhava para ele assim porque ele era bonito. O examinador observador, que estava distante do personagem principal, esclareceu a situação. Todos olhavam para ele assim porque a braguilha do jovem estava aberta. Essa situação deixou o herói constrangido. Corrigida a situação, o envergonhado Lewis recompôs-se. O principal não é a mosca, o principal é a habilidade, assim pensou. Na hora da verdade, o protagonista estava confiante em si mesmo, então sem dúvida tocou na bola. Todos ficaram surpresos, não podiam acreditar no que viam. Afinal, o jovem não apresentava uma classificação S, mas sim a classificação FFF mais fraca, mas o herói confiante apenas fez uma careta e nem olhou para sua classificação. Classificação FFF, uma habilidade cujo uso era desconhecido até mesmo para o examinador. Aqueles que assistiam ao redor estavam morrendo de rir, e o pobre jovem ficou tão surpreso que nem acreditou no que estava acontecendo. Mark ficou indescritivelmente feliz com isso. Lewis não o decepcionou e Vanessa, que estava assistindo ao exame, apenas abaixou a cabeça. O personagem principal não conseguia acreditar, pois deu o seu melhor, decepcionado consigo mesmo, afundou. E então, de repente, a demônio Adelaide aparece para ajudar seu amante. Com o aparecimento da menina, as forças do menino começam a crescer acentuadamente. O examinador fica surpreso com essa mudança de circunstâncias. Este é um recorde completamente novo. A classificação de Lewis agora não é FFF, mas S. Donos de tal força, com a devida diligência, podem atingir a classe A, ou até superior. Vanessa ficou feliz com isso. Finalmente um sorriso apareceu em seu rosto. Mark não conseguiu verificar o que estava acontecendo. Ele acreditava que o personagem principal estava trapaceando. Ao saber de sua nova classificação, Lewis começou a se alegrar tanto que não ouviu o que o examinador estava lhe dizendo. O herói passou na primeira etapa do teste de habilidade, agora a segunda etapa está à frente. Parado perto de seu armário, o personagem principal procurava algo nele. Naquele momento Mark se aproxima dele e com um sorriso no rosto diz que mesmo que ele tenha passado da primeira fase, isso ainda não significa nada. Mas o personagem principal apenas se virou e fez uma careta, sentiu inveja nas palavras do rival, o que tornou ainda mais divertido provocar Mark. O jovem loiro não aguentou e, emocionado, agarrou Lewis pela camiseta e puxou-o para si, pois quem invejaria tamanho lixo? E novamente, uma janela do sistema aparece na frente do personagem principal com uma escolha de ações: ignorar, estragar ou resolver tudo amigavelmente. Lewis não pensou duas vezes e imediatamente acertou o instigador. O golpe foi tão forte que Mark foi imediatamente nocauteado, perdendo alguns dentes. O jovem espancado, caindo no chão, apenas gritou sobre como algum tipo de lixo poderia tocá-lo.
De repente, uma menina intervém na briga, ela impede os meninos e pede que se acalmem. Ela relata também que a segunda etapa começará em breve, eles precisam acompanhá-la, estão indo para o local da segunda etapa. Olhando para a garota, o olhar de Lewis pousou na divisa com o emblema do dragão, o que significava que ela era da Academia Lotus. Durante a viagem até o local, eles descobrem que a garota de cabelo azul se chama Leslie e que ela é a examinadora da segunda fase. Ela informa que quem passar na segunda fase poderá ingressar imediatamente na academia, quem passar mais se tornará aluno oficial. Mas o personagem principal não tem tempo para palavras, ele admira a bela figura de Leslie. Percebendo isso, a garota se vira e olha para Lewis com um olhar furioso, o que faz o jovem começar a tremer. Entrando em um túnel, o motorista percebe um bando de morcegos voando direto em direção ao ônibus. O homem ao volante perde o controle e o ônibus cai. Este acidente virou todos os ônibus que seguiam o primeiro e agora seu caminho está bloqueado. Coberto de hematomas, Lewis sai pela janela do ônibus, sem entender o que aconteceu. Erguendo o olhar para cima, o personagem principal volta sua atenção para os morcegos, de onde todos eles vêm. Mesmo Leslie não entendeu de onde vinham os monstros, ela ficou muito surpresa com o incidente. Correndo imediatamente para a batalha, ela deu a ordem aos seus alunos para matar todos os monstros. Lewis percebe que algo está errado aqui, já que todos correram para a batalha ao mesmo tempo, mas Mark, ao lado dele, queria se vingar do personagem principal, então decidiu aproveitar o momento. Depois de pegar o taco com uma das mãos, o loiro joga no personagem principal. Lewis se surpreende com o ataque repentino do cara. Ele não consegue lutar contra ela e imediatamente cai no chão. Aproximando-se, Mark rasga o pequeno monstro em pedaços e mostra hostilidade para com Lewis com toda a sua aparência. Enquanto os caras resolvem as coisas, Leslie lida facilmente com os monstros. Graças ao examinador, todos permaneceram sãos e salvos. Todos os alunos ficaram sinceramente felizes com a vitória sobre os monstros. O autoconfiante Mark estava orgulhoso ao lado de Lewis. Ele tinha acabado de terminar o aquecimento e a luta já havia terminado. Mas então ouviu-se um som alto. Os alunos não entenderam o que estava acontecendo. Um terremoto. Correntes começaram a emergir do chão. E Lewis, olhando para tudo isso, ficou com medo de que fosse um ataque. A corrente envolveu a perna do personagem principal e dos demais alunos e os levantou. Todos ficaram confusos e assustados, pediram ajuda. Um homem mascarado e de moto apareceu de repente, esclareceu a situação, agora eles são reféns. Tendo perdido a consciência, Adelaide de repente voltou ao seu sonho. Ela chegou tão perto dele que o personagem principal enlouqueceu. A partir disso ele imediatamente começou a tomar a iniciativa com as próprias mãos e a empurrar com um beijo, o que indignou o demônio. Tendo assumido sua segunda forma, ela imediatamente reviveu Lewis e o enviou para a batalha. Despreparado para uma mudança tão rápida de aparência, o personagem principal, com os olhos esbugalhados, rapidamente recupera o juízo. Agora ele terá que lutar com o piloto para salvar seus parceiros. Lewis se levanta e usa sua habilidade. Seus companheiros próximos não acreditavam que ele pudesse salvá-los. Mas o piloto só ficou satisfeito com a coragem do jovem. Tendo iniciado a luta com um golpe de corrente, o piloto esperava vencer desde o primeiro golpe, pois à sua frente estava um claro fraco. Lewis, por outro lado, agarrou facilmente a corrente do oponente e sorriu. O inimigo ficou surpreso com as ações do cara e a facilidade com que ele agarrou a corrente. Segurando a arma do oponente, ele o puxou em sua direção. Era hora de encerrar a luta. Lewis joga seu oponente direto na rocha e ele cai inconsciente. Todos ao redor ficaram maravilhados com a força do personagem principal, nem pensavam que ele era tão forte. Parece que tudo acabou, mas a batalha apenas começou. O piloto se levanta e com cara de satisfeito elogia o jovem. Já na moto, o piloto acelera e ataca novamente Lewis, interessado em testar suas habilidades. Ele derruba o personagem principal com confiança e ele cai no chão. Enquanto a atenção do piloto estava voltada para Lewis, Leslie quebra as correntes e se liberta. Agora ela entra na luta. Neste momento, Lewis agarra-se ao piloto e sobe na sua moto, o que claramente não o deixa satisfeito. Leslie não perde tempo e neste momento ataca o inimigo. Causa dano crítico ao piloto que o atacou e ele cai da moto. O inimigo então decide se autodestruir para matá-los. O examinador percebe as estranhas ações do inimigo e tenta salvar Lewis, empurrando-o para longe para que não seja atingido pela explosão. A explosão foi tão grande que levantou toda a poeira ao redor. Nossos heróis não estavam visíveis. Ninguém sabia se eles estavam bem. Depois de algum tempo,
Entre toda essa poeira, as silhuetas de Leslie e Lewis tornaram-se visíveis. Eles sobreviveram. Todos feridos, mas vivos, conseguiram escapar e evitar a tragédia. Mesmo em tal situação, a personagem principal não para de brincar e oferece a Leslie seus serviços como massoterapeuta, o que ela claramente não gosta. Ao ver Lewis sendo elogiado, Mark ficou furioso, não entendia de onde o jovem tirava tanta força. E então, ao elogiar as meninas, uma janela do sistema aparece na frente do personagem principal, avisando sobre a conclusão da tarefa e o recebimento da recompensa. Levantando a cabeça, nota um drone ao redor, que observa o andamento da batalha todo esse tempo. A segunda etapa teve como objetivo testar habilidades práticas, que nosso herói completou com sucesso. Nem mesmo o examinador sabia disso, o que realmente irritou Leslie. O drone também notou o aluno que marcou mais pontos, foi Lewis, que ficou tão modestamente entre as meninas. Os alunos não só se alegraram com isso, como pegaram o personagem principal e começaram a vomitá-lo, reconhecendo-o como o melhor. Leslie também tem orgulho de Lewis, ela tem certeza que no futuro ele vai abalar toda a academia. Finalmente, todos os exames terminam e o personagem principal volta para casa. Uma garotinha alegre conhece seu irmão, ela tem certeza de que tudo deu certo para ele. Dando tapinhas na cabeça de seu filho mais novo, Lewis conta a ela a boa notícia, porque ele não apenas passou no exame, mas também entrou na Lotus Academy. Mas a menininha que a observa fica um pouco chateada, pois agora o irmão dela vai sair de casa. Ela não demonstra e aconselha o irmão a descansar bem, além de contar a boa notícia para a irmã mais velha. Chegando em seu quarto, Lewis imediatamente liga para sua irmã e avisa que entrou na academia. Durante sua próxima tarefa, ela parabeniza o personagem principal por sua admissão. A conversa não durou muito, porque ela ainda tem coisas para fazer. Descansado na cama, o jovem fecha os olhos, está cansado e quer descansar. Ele começa a ficar tonto e então uma demônio aparece, fazendo uma pose sedutora, que deixa nosso herói louco. Sentada bem na frente dele, ela diz que pode ajudar a aumentar a força de Lewis, mas ele tem que prometer algo a ela. O personagem principal deve se casar com ela. Lewis fica muito surpreso com essas palavras e não consegue acreditar nelas. Afinal, ele não é do tipo que se casa com alguém. Primeiro é preciso dar um passeio, conhecê-lo melhor. Mas Adelaide não aguenta mais, está exausta e quer um rapaz. Então a demônio conclui um contrato sangrento sem o acordo de Lewis. Agora eles estão conectados e o casamento está concluído. Após a conclusão do contrato, o personagem principal vê todas as memórias de Adelaide do mundo passado. Chegou um novo dia. O jovem estava tão cansado que até pulou o jantar. Parada bem na frente da porta do irmão, a menina o acorda e o chama para tomar café da manhã. Lewis acorda e seus primeiros pensamentos foram sobre Adelaide, para onde ela desapareceu, porque hoje é a noite de núpcias deles. E hoje é o primeiro dia de treino na academia, ele ainda tem que se despedir da irmã mais nova. A menina está muito chateada com a partida do irmão, ela não quer deixá-lo ir. O irmão mais velho está tentando animá-la, pois ele não vai embora para sempre. Lewis virá nas férias. Sentado bem na frente dela, o personagem principal tranquiliza a menina, com certeza voltará para ela. O tempo está se esgotando e o motorista já está chamando o cara, obrigando-o a se apressar. Após se despedir da irmã e partir para a academia, Lewis se despede dela e pede que ela se cuide. Mas um plano já se formava na cabeça da menina. Ela mal podia esperar pelo irmão, ela mesma tinha que ir atrás dele, então ela decidiu. E agora chegou o primeiro dia de treinamento na Lotus Academy. Parado bem em frente à academia, Lewis fica impressionado com a aparência e o tamanho do prédio. Mas o mais importante para ele é quantas belezas existem. Tendo começado a sonhar acordado, Lewis lembra que primeiro precisa relatar sua chegada. Neste momento, no salão dos candidatos, um pequeno conflito está se formando, pois a ruiva já pretende levar para si o calouro mais destacado. Muitos ficaram descontentes com isso, mas a jovem não ia ceder, porque quem tem peitos tem razão, e ela não tinha pequenos. Nesse momento aparece Lewis. Ele foi nomeado e imediatamente todos voltaram sua atenção para o personagem principal. Todos queriam o melhor aluno do primeiro ano. Então, quando o viram, imediatamente correram até ele. Eles queriam que ele se tornasse seu aluno, então ofereceram-lhe não apenas suas habilidades de mentor, mas também serviços adicionais. Rasgando em pedaços, eles não permitiram que o jovem respirasse, mas a jovem que estava de lado já sabia que Lewis pertencia a ela. Enquanto outros estavam envolvidos em confrontos pessoais, a jovem ruiva aproximou-se de Lewis e chamou-o.
Ela o convida para se tornar seu aluno. O personagem principal imediatamente volta sua atenção para suas formas. Os professores irritados imediatamente notaram como Leona estava atraindo o calouro para ela. Mas um mentor confiante aconselhou a não dar ouvidos a velhos peidos. Lewis imediatamente ouviu a senhora. Ele já era a dela. Desabotoando alguns botões, Leona expôs um pouco os seios e depois listou todas as vantagens de se tornar sua aluna. Todos ao redor ficaram maravilhados. A aparência do professor só os excitou. Pensamentos vulgares encheram suas cabeças e o sangue escorria de seus narizes em um riacho. Os mentores indignados ficaram insatisfeitos com tal técnica secreta, mas admitiram a derrota. Lewis não apenas concordou, ele rezou para que ela o aceitasse como seu aluno. Enquanto isso, feliz, Leona apenas pediu desculpas aos colegas. Aproximando-se de seu novo aluno, ela beijou sua testa e pediu que ele não a decepcionasse. Afinal, se ele não corresponder às suas esperanças, ela vai destruir um lindo lugar para ele, intimidando tanto seu aluno que ela o deixou. Mark assistiu tudo isso de longe, já estava dominado por um sentimento de inveja e ódio. Após a distribuição, Lewis foi para o dormitório. A casa estava ótima, tudo combinava com ele. O personagem principal já sonhava em levar várias belezas para esta casa. Neste momento, Lewis percebe um cara desconhecido que está tentando atrair sua atenção. Este é o mais velho, Bob, e por ordem do professor, ele irá aconselhá-lo. Chegando mais perto, os rapazes se conhecem. Bob pede a Lewis que não se dirija a ele formalmente, ele permite que apenas o chamem de gordo. A conversa deles flui suavemente para uma discussão sobre Leona. Ambos entendem que ela é uma arma de destruição em massa. O gordo rapidamente encontra uma linguagem comum com Lewis e assume que ele concordou após a sedução dela. A personagem principal fica um pouco chateada com tal conhecimento de Bob. Parece que ela trai a todos dessa forma. Bob também foi enganado de maneira semelhante, então ele imediatamente diz a Lewis que foi enganado como um otário. O personagem principal fica perplexo se seu mentor é realmente tão insidioso. Segundo o gordo, o apelido de Leona, bruxa, e a posição especial que ela prometeu são na verdade um pesadelo. Chocado com tal história, Lewis não pôde acreditar nas palavras de Bob, porque estava fascinado por ela. Mas o personagem principal ainda não acreditou no que foi dito, tinha certeza de que tudo ficaria bem. Bob apenas sorriu e voltou para o albergue. Mark ainda não conseguia se acalmar. Uma vez no escritório de seu avô, ele forneceu informações sobre Lewis. O jovem estava muito preocupado porque o personagem principal estava sempre minando e prejudicando sua autoridade, mas o avô ouviu Mark com calma e disse que resolveria a situação. Ele ajudará a sua neta a controlar o arrivista. Agora Lewis enfrenta testes difíceis para ver se consegue enfrentá-los. Enquanto isso, Lewis relaxava calmamente no banheiro do dormitório e já aproveitava sua nova vida. Mas de repente, sua calma foi quebrada pela mão gentil de uma garota que apareceu de repente e tocou seu peito. O personagem principal ficou extremamente surpreso com a aparência de sua esposa. Ele não entendia de onde ela vinha, se ela realmente morava nele. Sentada na beira da banheira, Adelaide explicou que na verdade era verdade. Ela mora no mundo espiritual de Lewis. O mundo espiritual é um espaço criado a partir da energia espiritual oculta, e o mundo do protagonista é simplesmente enorme. É uma pena que a força combinada de Lewis seja fraca, então não será possível usar a espiritual. Ao se aproximar do jovem, Adelaide começa a flertar cada vez mais com ele, pois gosta muito de seu mundo espiritual. Sem pensar muito, Lewis lembrou-se de sua noite de núpcias, momento de derramar sua energia espiritual em Adelaide, o que fez a garota rir. E foi nesse momento, quando o personagem principal já estava de bom humor, alguém bateu na porta. Para verificar quem o impediu de passar momentos maravilhosos, Lewis imediatamente abriu totalmente a porta e começou a olhar em volta. Um jovem oco e nu olha em volta e não percebe como alguém já o observa de perto nos arbustos. E então alguém ou alguma coisa voa para dentro do albergue na velocidade da luz. O jovem nem teve tempo de ver quem invadiu sua residência. Depois de esperar um pouco, ficou surpreso ao ver que algum furão estava em seu quarto. Sem entender o que ele estava fazendo aqui, continuou a observá-lo. O personagem principal ficou indignado com a aparência do furão amarelo. Segundo a lenda, ele aparece e faz perguntas para assumir sua verdadeira aparência. Parece que o animal estava apenas esperando que Lewis baixasse a guarda. Então, assim que percebeu isso, imediatamente voltou sua atenção para o cara seminu. Um ataque inesperado de um furão fofo, que imediatamente soltou suas presas para prejudicar o jovem. Mas nem tudo é tão simples.
pois ele é protegido pela esposa, que não é apenas uma mulher perigosa, mas também um demônio. O ataque falhou. Adelaide, que interveio, caminhou calmamente em direção ao furão para acabar com ele. Lewis não era tão cruel, então imediatamente tentou impedir sua amada, sem entender como tal coisa poderia escapar de sua boca. Adelaide, que engordou com essas palavras, imediatamente se acalmou e voltou sua atenção para seu querido marido. Lewis não queria apenas matar a pessoa que invadiu a casa, ele já estava pensando em como se divertir com ele e se deveria prepará-lo para o jantar. O furão ficou de lado e ouviu tudo que o personagem principal dizia, ficou chocado com as palavras de Lewis e já estava pensando em como escapar. 10 minutos depois, o adorável convidado já estava envolvido com uma técnica secreta e se preparava para ser comido. O furão ficou extremamente insatisfeito com tamanha hospitalidade, mas o jovem que já afiava uma faca não se importou, e o demônio que estava por perto já vestia um avental. Como dizem, marido e mulher são um só Satanás. Então, para tranquilizar seu convidado, Lewis fez uma cara séria e decidiu iniciar o interrogatório, mas o furão não quis desistir, ele era teimoso. Como o furão não queria desistir, o personagem principal também não desistiu da vontade de jantar com ele, então chamando sua amada, eles continuaram se preparando para bater o animal. Mas com essa atitude dos heróis, a coragem do furão quebrou, ele admitiu que o avô de Mark o havia enviado, Lewis ficou maravilhado com a notícia. E novamente, uma janela do sistema apareceu diante dos olhos do herói, que lhe proporcionou a escolha de 3 opções para o desenvolvimento de eventos. Uma das opções era deixar o furão ir, a recompensa nele era muito atrativa, uma pílula classe S. O personagem principal ficou atraído por tal recompensa, então a escolheu sem hesitar. Lewis desamarra o animal e o liberta. O furão fica lisonjeado com tamanha generosidade, a ponto de chorar. O nobre herói se despede do furão amarelo e o vê fugir rapidamente de sua casa. A janela do sistema apareceu novamente na frente do personagem principal, agora notificava a conclusão da tarefa. O cara satisfeito agora pode parar de fingir ser bonito com calma. Assim, o furão ainda não conseguiu escapar, mas a tarefa já estava contada, então o personagem principal correu imediatamente para a saída e pegou o convidado de surpresa. O assustado furão amarelo não entendeu o que estava acontecendo, pois acreditava que Lewis já o havia deixado ir, mas não foi o caso. O feliz jovem explicou ao convidado que sim, ele o havia deixado ir e imediatamente mudou de ideia. O pobre furão ainda hoje poderia ser comido. Incapaz de suportar tal tensão, o furão amarelo já desmaiou. Lewis e Adelaide apenas assistiram em silêncio à margem. Vendo isso, o personagem principal teve uma ideia muito melhor do que antes, tão linda que o sorriso não saiu de seu rosto. Acordando no dia seguinte, o furão ficou chocado ao perceber que, ao acordar, estava amarrado. A dor não o deixou ir, ele viveu mais da metade de sua vida livre, e um garoto o transformou em cão de guarda. Ele não conseguia acreditar. Enquanto o novo cachorro do protagonista rugia debaixo da janela, Lewis dormia calmamente na cama com sua esposa. Olhando para sua noiva, ele se lembrou da noite em que, após tomar a pílula classe C, ele teve febre, então Adelaide cuidou dele a noite toda. Olhando para ela com um sorriso, ele pensou que ter uma esposa tão curvilínea não era tão ruim. Lewis já estava pensando em tocar a pele macia de Adelaide, mas naquele momento ela acordou. Ele imediatamente tirou as mãos, envergonhado. Mesmo de manhã Adelaide está linda, cobriu levemente o corpo com um lençol e sentou-se na cama. O personagem principal não suportou tal visão, então ele imediatamente voltou sua atenção para o efeito da pílula. Agora ele estava literalmente dominado pelo poder. Sentada na cama vestida apenas com um lençol, Adelaide não entendia de onde Lewis tirou o comprimido. Ela estava preocupada com ele. Afinal, desta vez foi ela quem ajudou o jovem a absorver parte do poder da pílula através do cultivo. Para fazer isso sozinho, ele precisa aumentar sua força para o rank S. O jovem estava cheio de entusiasmo, queria absorver completamente o poder da pílula o mais rápido possível. Lewis, parado bem na frente de Adelaide, pediu a Adelaide que o treinasse, mas não foi tão simples assim, ela era muito teimosa. Então o jovem usou a técnica secreta de todos os homens, começou a bajular a doce Adelaide, o que só deixou a menina constrangida. Adelaide não resistiu, a jovem não ficou indignada por muito tempo e contou-lhe sobre a técnica para aprimorar a habilidade. A pílula de classificação S deu ao personagem principal a capacidade de lavar músculos e ossos. Para dominá-la rapidamente, ele teria que receber dores físicas constantemente. Neste dia de sol,
Também aconteceu a cerimônia de boas-vindas aos alunos do primeiro ano, todos entrando em campo sequencialmente. Lewis não parecia feliz. Ele não queria acreditar nas palavras de Adelaide, então pensou nisso o tempo todo. Então Bob apareceu de repente, percebeu a expressão sombria no rosto de Lewis e imediatamente perguntou por que ele estava tão chateado. Mas o personagem principal não quis demonstrar e explicou tudo dizendo que lhe davam muita atenção. Tendo conhecido Leona na cerimônia, o jovem imediatamente cumprimentou sua mentora. Ela ficou surpresa por ele ter vindo. O professor imediatamente apresentou Lewis aos mais velhos. A garota da esquerda era Iris e o cara da direita era Ethan. E também Leslie, ela também é a mais velha. A garota indignada percebeu imediatamente que Lewis estava atrasado no primeiro dia. Mas o jovem não se importou com as palavras de Leslie. Seu olhar estava focado apenas na figura dela. A jovem donzela ficou indignada com a preocupação do jovem, então tentou de todas as maneiras controlá-lo, mas não conseguiu. De repente, Iris se aproxima dela. Ela tenta acalmar Leslie, mas tudo é em vão, pois a garota estava nervosa. Nesse momento, Lewis simplesmente continuou a provocar a mais velha, deixando-a furiosa. Continuando a se esquivar dos ataques de Leslie, de repente o personagem principal esbarra em algo muito macio e elástico. Era o peito da professora. Afastando-se um pouco dela, a professora nota que Lewis está se movendo bem. Ela imediatamente relata que descobriu um pouco sobre seu novo aluno. Leona ficou surpresa com o fato de Lewis ser filho de um herói famoso. Todos que estavam por perto ficaram extremamente surpresos ao ouvir esse fato. Eles não esperavam estudar com o filho do homem mais forte. Lewis ficou chocado com o fato de tantas pessoas saberem de seu pai adotivo, pois ele mesmo tinha apenas lembranças nebulosas dele. Naquele momento Vanessa, ao lado dele, apenas observava o personagem principal com desagrado. Ela não entendia como Lewis poderia se tornar mais forte em tão pouco tempo ou quais métodos seu mentor usava. Enquanto o personagem principal conversava com o mentor, Mark estava furioso porque seu plano havia falhado. Ele tinha sede de vingança. Por fim, a cerimônia foi anunciada e o vice-diretor fez um discurso de felicitações. Após a palestra, ele convida ao palco os destacados calouros para apresentação de emblemas pessoais e discurso de abertura. Lewis não entendeu o que estava acontecendo, pois era a primeira vez para ele, mas o gordo já era experiente e por isso explicou generosamente ao personagem principal que tipo de emblemas foram apresentados. Bob mostra sua medalha. O jovem revelou-se não apenas um cara legal, mas também um aluno competente. Chegou a hora do discurso de abertura. Vanessa é a primeira a subir ao palco. É a representante da primeira turma e a melhor aluna. O representante do segundo grupo acabou sendo Mark. Ele também é o melhor aluno. O personagem principal ainda esperava ser chamado ao palco, pois se considerava excepcional. E agora chegou a hora. Lewis é chamado ao palco como representante do terceiro grupo, mas então a janela do sistema aparece novamente na frente dos olhos do cara. Lewis sobe ao palco com confiança e pondera qual opção ele deve escolher entre as oferecidas pelo sistema. Então, ele decidiu fazer um discurso positivo e receberá como recompensa mais 5 para encantar. O personagem principal faz seu discurso diante dos colegas no qual diz que não é digno do título de mais forte do grupo. Vanessa, que naquele momento estava na primeira fila, não entendeu o que o jovem dizia. Todos ficaram chocados com tal discurso. Mas o jovem não pôde ser detido, ficou tão inspirado que até começou a chorar, porque sinceramente se considerava fraco e indigno. O personagem principal terminou seu discurso e fez uma reverência. Muitos naquele momento apoiaram o jovem, acharam que ele era legal. Vanessa ficou confusa com tal discurso, ela realmente o subestimou. E Mark, ao lado dela, começou a odiar Lewis cada vez mais. Assim que Lewis recebeu seu prêmio, ele imediatamente anunciou que tudo o que foi dito acima era mentira. Todos os presentes não valiam nada e só ele era o melhor. Todos ficaram imediatamente confusos. Ninguém esperava ouvir algo assim depois de tal discurso. Lewis não se importou de forma alguma com isso. Ele estava feliz. Ainda não estava no palco. O principal para ele era completar a tarefa e receber a recompensa. Saindo do palco, o personagem principal já estava pronto para seus colegas furiosos, esperando o início de uma briga. Mas os mais velhos se levantaram para proteger o mais novo, não ofenderiam o jovem, o que deixou Lewis extremamente surpreso. Parece que seu plano falhou. Lewis está insatisfeito com esse desenvolvimento, porque seu plano era sentir dor física e melhorar suas habilidades. Os mais velhos perceberam o descontentamento de Lewis. Fazendo uma careta, eles o informaram que sua misericórdia havia mudado para raiva. Então estourou uma tempestade, na qual Lewis foi espancado.
e Vanessa, que estava ao lado dele, nem quis olhar. Mark, pelo contrário, relaxou, porque era isso que ele queria alcançar. Leona apenas observava tudo o que estava acontecendo, ela o comparava com o pai, só que Lewis levava os golpes deliberadamente. O personagem principal continuou a provocar todos ao seu redor, mas, infelizmente, ninguém mais se interessou por ele. Lewis foi derrotado, ficou desapontado porque ninguém mais queria prestar atenção nele. Vendo Lewis tão desesperado, Adelaide aparece e tenta acalmá-lo, mas tudo é em vão, pois o personagem principal levava a sério a absorção de todo o poder da pílula. Mas o personagem principal não perde a fé em si mesmo, pois o sol ainda está alto, o que significa que tudo vai dar certo. Adelaide fica feliz com o otimismo do marido, mas fica um pouco surpresa. Muitos ficaram insatisfeitos com tanto otimismo do herói, queriam tanto vencer esse tolo alegre, mas reprimiram seu desejo. Sentado no banco, Lewis ficou desapontado com o fato de que em nossa época é difícil até mesmo levar socos. Ao ouvir o tom triste do personagem principal, o jovem que estava ao lado dele lhe deu um conselho: para conseguir algemas, Lewis só precisa confessar seu amor a uma das 4 beldades da academia. Nosso herói, um cara corajoso, agora que aprendeu a receber o ódio dos colegas, nada o impedirá, o que deixa Adelaide não feliz. O homem disse, o homem fez. Então o personagem principal mandou uma mensagem para o chat da academia, na qual confessou seus sentimentos para uma das beldades. A demônio assistindo isso ficou furiosa, mas se manteve no controle. O jovem, segurando o telefone nas mãos, ficou sinceramente feliz por ter recebido instantaneamente reações de raiva. Agora seu plano será concretizado. Não tivemos que esperar muito para que a ação provocasse Lewis. Depois de alguns segundos, uma multidão de fãs furiosos de uma das belezas imediatamente se dirigiu a ele. A multidão não só se dirigiu ao jovem, os rapazes se armaram e, chegando furiosos, já se preparavam para atacar. Lewis não esperava tantas pessoas, mesmo armadas, ficou surpreso com o que estava acontecendo. Adelaide também ficou chocada com tanta multidão, então percebendo imediatamente a multidão, ela decidiu retornar ao mundo espiritual. O personagem principal foi espancado com sucesso, de forma dolorosa e agradável. Agora ele está satisfeito, porque seu plano deu certo. Mas isso não bastava para os fãs da beldade, eles não iam parar, agora vão dar uma boa lição à novata. De repente, o mentor de Leon sai em defesa de seu aluno e interrompe o massacre. Todos ao redor ficam surpresos com a aparência do professor. Vendo o rosto zangado de Leona, os fãs assustados da Bela fugiram imediatamente. A mentora rapidamente percebeu Lewis. Ela entendeu que ele estava provocando deliberadamente seus colegas, mas o jovem não demonstrou que era assim. Olhando para sua aluna espancada, Leona também lhe conta a notícia de que em breve uma fonte espiritual será aberta na academia, mas a personagem principal ainda não entende o que é. Em seguida, o mentor explicou ao jovem que a fonte espiritual é um lugar onde é possível se fortalecer. Leona fez o possível para dar a Lewis a chance de se tornar mais forte. Agora ele é seu devedor e chegou a hora da prometida posição especial. O personagem principal ficou incrivelmente feliz com a notícia. Sua cabeça já estava repleta de vários pensamentos, fazendo com que sangue escorresse de seu nariz. Uma posição especial significava treinamento especial de Leona, para o qual Lewis claramente não estava pronto. Provações diabólicas aguardavam Lewis sob a orientação estrita de seu mentor. Ele seguiu firmemente todas as suas ordens. Bob e Ethan, que estavam assistindo isso, apenas sorriram para o pobre Lewis. Eles estavam no lugar desse cara, porque também caíram na posição especial. A mentora treinou seu aluno com sensibilidade, usando diferentes métodos de desenvolvimento do corpo. A partir de um treinamento tão variado, Lewis já começava a pensar na morte. Nem todos poderiam resistir a tais testes. À noite, o personagem principal estava tão exausto que não conseguia se levantar, mas isso não impediu Leona, porque na opinião dela um homem não pode falar, eu não posso. Mas depois de acender um cigarro, a mentora decidiu permitir que o jovem fizesse uma pausa. Nesse momento ela decidiu contar-lhe sobre o pai. 10 anos atrás, inúmeros monstros atacaram a cidade. A humanidade se viu em um perigo sem precedentes. O pai de Lewis saiu com seu esquadrão para proteger os cidadãos. Eles lutaram sem poupar a barriga. Havia muitos monstros. Tantos membros do esquadrão morreram naquele dia, incluindo o pai do personagem principal. O jovem nem sabia que seu pai morreu defendendo a humanidade. Isso despertou nele um sentimento de orgulho, mesmo sendo apenas uma vítima.
Depois de ouvir a história de Leona, o personagem principal decidiu que protegeria este mundo ao custo de sua vida. Depois disso, ele estava confiantemente determinado a continuar o duro treinamento de seu mentor, o que deixou Leona extremamente surpresa. Enquanto o personagem principal treinava duro, um plano para expulsar Lewis era discutido no gabinete do vice-diretor. Seu novo rival, Joseph, também ficou bastante insatisfeito com o comportamento do protagonista. O vice-diretor anunciou uma recompensa de 1000 pedras espirituais para Joseph lidar com Lewis. O cara estava confiante em si mesmo, então garantiu ao deputado que certamente daria conta do personagem principal. Depois disso, o jovem sai pensando em sua recompensa, já estava pensando em como iria se desfazer dela. Chegou o dia em que uma fonte espiritual será revelada aos alunos. O protagonista tem pressa para não se atrasar, despede-se de Adelaide, que, já como uma verdadeira esposa, se despede do marido. O jovem estava confiante em suas habilidades e que certamente aguentaria todas as provas, pois todos esses dias vinha treinando muito. No caminho, ele encontra seu animal de estimação, que naquele momento dormia profundamente. O furão amarelo não resistiu mais e aceitou seu destino. Lewis percebeu que seu animal de estimação não estava comendo bem, então decidiu acordá-lo e provocá-lo. O furão ficou insatisfeito com o comportamento do dono e Lewis, entretanto, continuou a provocar o animal com comida. Sem pensar duas vezes, o bichinho sucumbiu imediatamente às provocações do protagonista e começou a devorar um pedaço de frango. Segurando uma coxa de frango pela bochecha, o furão pede ao dono que tenha cuidado nesses dias, pois o desconhecido pode o aguardar durante os testes. O jovem agradeceu ao animal por seus problemas e avançou alegremente, mas o furão ficou zangado com o comportamento descuidado do dono. E agora todos chegaram ao local de cultivo, uma fonte espiritual, um local de teste, é apresentado a vocês. Todos os presentes ficaram surpresos com o local, nenhum deles poderia imaginar que um local tão natural fosse adjacente à cidade. A hora dos testes está quase chegando. Antes disso, Leona explica que cada aluno tem 500 pedras em seu emblema. Isso é um presente da academia e devem ser usadas com sabedoria. Lewis ainda não sabia sobre eles, então pergunta a Bob, mas o gordo explica que eles são necessários para liberar o poder espiritual e também podem ser usados como moeda. Assim que a fonte foi aberta, todos correram para frente, pois ainda precisavam ocupar um lugar. Leslie também não queria ficar para trás, precisava ocupar bons lugares. Todos do grupo a apoiaram e foram em frente. Leona gentilmente manda Lewis embora e deseja-lhe um retorno rápido. O personagem principal fica muito feliz com o comportamento tão doce de seu mentor, mas sua esposa começa a ficar com muito ciúme. O gordo também fica com ciúme dessa tensão feminina. Chegando ao local, uma caverna cheia de água apareceu na frente deles. Todos ficaram chocados com tamanha beleza. Bob não ia ficar muito tempo com os rapazes e assim que surgiu a oportunidade ele os deixou. Lewis ficou indignado com o comportamento do amigo. Ele nem teve tempo de descobrir qual fonte deveria procurar. Deixado sozinho, o personagem principal percebe que Mark está por perto com um cara suspeito. O jovem não se importou muito com isso, estava mais preocupado com o fato de não saber para onde ir. Aparentemente a intuição estava iniciando o show. Caminhando um pouco para frente, Lewis percebe grandes e fortes portas de madeira. Ele presume que algo especial está escondido atrás delas. Sua cabeça está cheia de pensamentos de poder indescritível. Sem pensar por muito tempo, ele imediatamente rompe em uma sala fechada. Tendo entrado abruptamente na sala, o personagem principal vê apenas garotas nuas, que foram pegas de surpresa pela aparência de Lewis. Mas o jovem não ficou nem um pouco envergonhado, apenas levantou o dedo, mostrando assim como as meninas eram lindas. Constrangidas, as meninas ainda o reconheceram como um herói que conseguiu se confessar para uma das beldades da escola. E novamente, uma janela do sistema aparece na frente do personagem principal, que lhe oferece 3 opções para o desenvolvimento de eventos. O jovem não hesitou muito e escolheu a segunda opção, organizar uma discoteca aquática. Não ficou nem um pouco constrangido com as meninas, queria aproveitar o momento. Antes mesmo que ele tivesse tempo de entrar na água, as senhoras imediatamente o expulsaram do quarto. Lewis voou mais longe do que podia ver. Joseph, que estava por perto, apenas observou o que estava acontecendo. Joseph não entendeu o que estava acontecendo, pois Lewis saiu voando da sala da primeira beldade da academia. Agora ele estava cheio de um sentimento de inveja. Ele também queria ver a garota nua. Depois de algum tempo, o personagem principal finalmente encontrou uma fonte gratuita. Não se arrependeu do tempo gasto, gostou das formas das meninas.
Depois de se despir, o jovem mergulhou na fonte, estava cheio de uma energia bastante densa, mas gostou. Depois do ocorrido, era de se esperar a aparição de Adelaide. Ela imediatamente começou a ficar indignada, pois estava com muito ciúme. O jovem não estava preparado para isso e não sabia como reagir ao ciúme. Adelaide decidiu dar uma lição ao marido infiel mordendo bem no pescoço, momento em que Lewis sentiu dor devido à forte mordida de sua esposa. Tendo experimentado uma sensação de dor, o personagem principal não pensou que sua amada estivesse com tanto ciúme. Mas uma explosão inesperada interrompeu seu monólogo interno. Lewis não estava preparado para o ataque inesperado. Joseph rompeu a parede para pegar o jovem de surpresa. Ele queria completar rapidamente a missão e lidar com ele. Lewis não estava preparado para o ataque repentino. Ele não entendia o que esse cara deixou em seu quarto e por que estava tão enojado com ele. Mas isso não impediu Joseph de forma alguma. Liberando suas garras e usando a força, ele começou a atacar o personagem principal. O personagem principal ficou chocado com o ataque repentino de Joseph, mas conseguiu evitá-lo. O golpe do cara foi tão forte que o chão não aguentou e desabou. Isso confundiu o personagem principal, mas ele ficou de pé com firmeza. De repente, algo começou a puxá-los para dentro. Descobriu-se que havia alguma outra força desconhecida sob a fonte. Ao cair, Lewis consegue se agarrar à beirada, mas Joseph não o deixa segurar. Agarrando o personagem principal pela perna, ele o segura com força. O jovem não tem forças para se segurar na beira do penhasco e os dois caem no abismo. Joseph, na tentativa de ensinar a Lewis uma lição sobre espionagem, rapidamente cai no fundo de uma fonte espiritual, quebrado devido a um ataque mal-sucedido, e se alegra com a missão concluída com sucesso. Lewis, pego de surpresa pelo ataque inesperado, rapidamente voa para o abismo. Como uma fiel companheira, Adelaide o segue. Tendo superado a extensão da água, Lewis e Joseph estão se aproximando rapidamente da terra escondida atrás das profundezas de uma fonte espiritual. Joseph é pego de surpresa pela aterrissagem inesperada, difícil e pesada e, enquanto observa Lewis, amaldiçoa este último por se gabar de ter uma esposa extraordinariamente bela e útil. Adelaide pega Lewis no ar, impedindo-o de cair, ela o salva e gentilmente o repreende por se gabar do quebrado e indefeso Joseph. Os heróis olham em volta, tentando se orientar. Adelaide fica perplexa com a vista. Lewis a convida para dar um passeio. Adelaide se abaixa no chão com Lewis para ver melhor a área, mas o que primeiro chama sua atenção é a forma deitada de Joseph. Lewis se inclina sobre o corpo do inimigo derrotado para verificar sua respiração e percebe que Joseph não poderia sobreviver à queda de tal altura. Adelaide pergunta sobre o bem-estar de Lewis, ao que ele não demonstra nenhum arrependimento, apenas observando que Joseph acabou em uma cova que ele mesmo cavou na tentativa de matar outra pessoa. Lewis decide levar as coisas de Joseph para que ele possa descansar em paz e servi-lo bem, embora no póstumo, Adelaide o elogie por sua engenhosidade e perspicácia. Como resultado do exame do corpo de Joseph, Lewis encontra pedras espirituais nos bolsos de seu terno e se alegra com sua sorte inesperada. Adelaide percebe que a atmosfera local está repleta de energia de outros demônios. Lewis se inspira, na esperança de ver as mesmas criaturas encantadoras de sua esposa. Adelaide, num acesso de raiva, belisca Lewis, repreendendo-o severamente por fantasias inoportunas. A área está repleta das mais perigosas criaturas demoníacas. Depois que Adelaide explica a Lewis o perigo da situação, os dois congelam na beira da floresta ao ouvir risadas sinistras. Uma bola salta rapidamente dos arbustos bem aos pés de Lewis, e ele a pega para ver melhor. Imediatamente depois disso, duas crianças demoníacas aparecem na frente dos heróis, envoltas em chamas, e exigem descaradamente ensiná-los a jogar bola, ameaçando matá-los se recusarem. Lewis amaldiçoa horrorizado ao vê-los. Uma janela do sistema para a seleção de 3 opções aparece na frente do herói. Ele as lê e decide ensinar os diabinhos a jogar bola. Lewis, balançando pesadamente, acerta a bola com o pé direito, mandando-a direto para o rosto de um dos diabinhos na velocidade da luz. O jovem se alegra por acertar o alvo com precisão. Adelaide o elogia, enquanto o pequeno demônio cai no chão sem se mover. O segundo diabinho começou a chorar e gritar sobre a invasão humana em seu território, culpando Lewis pela morte de seu companheiro. Adelaide avisa o herói que o pequeno espírito maligno está chamando outras criaturas demoníacas em busca de ajuda e se oferece para ir embora o mais rápido possível, mas o jovem garante que tudo está indo conforme o planejado. Ao chamado do demônio, toda uma multidão de espíritos malignos vem correndo. Eles começam a procurar agressivamente o culpado pela morte de seu irmão menor.
Lewis, sem uma pontada de consciência, irrita um grupo de criaturas demoníacas furiosas, que atacam zelosamente o herói em massa, tentando esmagá-lo em grande número. O herói se vê cercado por uma multidão de espíritos malignos, espancando-o ativamente na tentativa de matá-lo. Percebendo que os ataques de combate habituais não estão funcionando, os demônios decidem comer Lewis, achando útil sua capacidade de permanecer ileso quando atacado. Adelaide, que antes estava afastada do que estava acontecendo, percebe que o plano do marido está fora de controle e decide correr em socorro de Lewis. Ela não tem tempo para entrar na batalha. O herói já afastou os demônios que o cercavam com um brilho espiritual. Lewis se alegra com seu novo corpo de rank S e pede à sua esposa que o siga na batalha para destruir todos os inimigos. Adelaide concorda alegremente. A demônio zelosamente corta seus companheiros de tribo em pedaços, empunhando uma espada escarlate, lutando lado a lado com seu marido. O herói sente todo o poder do corpo recém-adquirido, notando a incrível sensibilidade e calor, semelhante ao calor de uma fênix eternamente renascida. Seguindo Adelaide, Lewis sente a aura de uma maldade de alta classe, talvez até de um rei demônio, e tem medo disso. A demônio decide primeiro tirar o marido do mundo espiritual para protegê-lo do perigo e, mais tarde, lidar sozinha com a ameaça. No topo, Lewis é recebido por todo um grupo de conhecidos. Eles notam a mudança no corpo do herói e elogiam o herói. A conversa é interrompida por Adelaide, que também fugiu do mundo espiritual e exige que as pessoas se afastem o mais longe possível. Lewis não entende o quão aterrorizante o demônio deve ser para deixar sua esposa tão tensa, mas ele não tem tempo para perguntar sobre isso. Adelaide limpa a casa enquanto Lewis lê as notícias pelo telefone e fica surpresa porque o corpo de Joseph não foi encontrado no espaço espiritual. Com Bob, o herói fica sabendo que, como compensação pelo fechamento temporário do espaço espiritual, a academia destinará jaspe espiritual para cada participante. Depois que sua esposa explica a Lewis o valor do jaspe espiritual e como usá-lo, o jovem começa a zombar da demônio e a flertar com ela. O herói agradece ao furão pelas informações sobre o inimigo e coloca Kanja na frente dele. Apesar do desrespeito e da natureza desavergonhada de Lewis, o furão admite que não é uma pessoa má, principalmente se comparado ao seu dono anterior. Mark está insatisfeito com o sucesso do protagonista, tenta convencer seu avô a confiar a missão de desacreditar Lewis a outra pessoa mais forte, mas é solicitado que espere o momento certo. O herói vai ao tesouro para pegar o jaspe espiritual, onde encontra a pressão espiritual da velha guarda, o que o deixa incrivelmente surpreso. Superado o choque inicial e esperado pelos outros participantes do evento, Lewis segue o velho para dentro do cofre. O herói observa enquanto outros começam a abrir cubos com jaspers espirituais. A maioria tenta abrir o cofre com força bruta e é derrotado. Lewis tem 3 opções para abrir o cubo e escolhe aquela que dá mais pontos. Usando energia espiritual e força física, o herói abre o cofre com as próprias mãos, o que inevitavelmente atrai a atenção de todos ao seu redor. Em resposta ao choque de todos e à pergunta do velho, Lewis apenas dá de ombros. Ele completou a tarefa da maneira que lhe pareceu mais fácil, nada em comum. O jaspe espiritual do primeiro cubo não combinava com o jovem. Ele começou a destruir um depósito após o outro em busca do que havia de mais valioso. Outras pessoas, incapazes de abrir um único cubo, decidiram seguir o herói para pegar alguns daqueles que Lewis havia descartado como inutilizáveis. A velha guarda detém o jovem para evitar o caos resultante e permitir-lhe escolher de forma independente uma recompensa digna de suas habilidades. Seguindo o conselho do demônio e de seu assistente, Lewis seleciona um jaspe espiritual que não é de alto nível, mas tem uma capacidade impressionante de desbloquear o potencial do proprietário. O herói absorve imediatamente as propriedades do jaspe, ganhando assim uma nova habilidade encantando e chocando a velha guarda. Lewis decidiu utilizar imediatamente a habilidade adquirida, ativando-a e melhorando-a imediatamente, ficando cada vez mais encantado com a aquisição. Olhando para o personagem principal, o velho avalia suas habilidades e entende que um grande futuro o aguarda. Então Bob entra de repente e manda Lewis se salvar e fugir pela saída de emergência, pois os fãs de uma das belezas da academia já estavam esperando pelo personagem principal. Mas o jovem não se intimidava com nenhum torcedor, pelo contrário, estava ansioso para testar suas novas habilidades, mesmo que virasse um saco de pancadas. Então a equipe de valentões já esperava por Lewis perto da saída principal. Eles se preparavam para vingar sua amante. O personagem principal corajosamente saiu para os valentões. Um homem gordo caminhava atrás dele. Eles já estavam se preparando mentalmente para a batalha.
O jovem não perdeu um minuto e imediatamente começou a provocar os rapazes. Não lhe faltou confiança. O líder da gangue ficou irritado com o comportamento arrogante do jovem e imediatamente correu para o ataque, usando suas habilidades. Mas Lewis foi capaz de desviar facilmente o golpe de seu oponente, o que o deixou extremamente satisfeito. Tendo repelido um ataque, Lewis não pôde mais ser detido. Ele continuou a provocar seu oponente agitando um lenço na frente dele. O comandante não aguentou tal provocação e imediatamente pediu ajuda. Agora o personagem principal tem dois adversários. Seu parceiro imediatamente usou sua habilidade e convocou seu super canhão. O cara ficou tão apaixonado por sua habilidade que logo após usá-la começou a abraçar a arma. O personagem principal e Bob ficaram chocados com o amor tão sincero pela habilidade. Agora começaram a pensar que tipo de clube era esse. Sem pensar muito, Lewis decidiu que era hora de atacar e avançou contra seu oponente. Usando sua habilidade, um punho flamejante, o jovem causou danos aos seus oponentes. Houve um som alto que fez todos prestarem atenção na entrada principal. Os caras estavam preocupados com o que estava acontecendo. Os adversários foram derrotados com um golpe. Caídos no chão, não entenderam como Lewis os derrotou, pois recentemente o venceram facilmente. O personagem principal poderia tê-los matado, mas no momento mudou a trajetória do golpe e os deixou vivos, pois grandes pessoas não se lembram das ações das formigas. Terminado o discurso, Lewis voltou. Bob apoiou o mais novo e elogiou-o por tanta força e generosidade. O velho, que observava tudo o que acontecia, pôde ver o rapaz em ação. Depois disso se convenceu de que Leona havia se tornado uma excelente aluna. Menos de um ano se passou desde que minha irmã decidiu visitar seu irmão mais velho. Ela já está perto do dormitório dele esperando o retorno do irmão. Ao entrar no quintal, foi imediatamente notada pelo furão-guarda, agressivo e já se preparando para defender a casa. O próprio furão ficou chocado com suas ações, não entendeu em que momento se tornou um cão de guarda. A menina, ao ver um animal tão fofo, imediatamente começou a acariciá-lo e a chamá-lo de cachorro, o que não deixou o furão amarelo feliz. Decidindo mostrar sua força à menina, o furão soltou suas presas e começou a gritar ameaçadoramente pela rua. Mas o bebê rapidamente acalmou o cão de guarda, liberando sua aura, mostrando assim que era muito mais forte que algum animal de estimação. O furão rapidamente percebeu seu lugar e imediatamente correu para se curvar aos pés da nova amante. Agora o bichinho estava dócil, o bebê o acariciava com calma, só que por dentro o furão rugia de tamanha injustiça. Voltando para casa à noite, o personagem principal percebe imediatamente que a porta da frente está aberta, o que o preocupa muito, se um ladrão invadiu sua casa. Adelaide também sentiu uma aura forte na casa e imediatamente avisou Lewis sobre isso. Entrando na casa, o personagem principal examinou todos os lugares, mas o bebê já estava esperando por ele, escondido atrás da diva junto com o furão. De repente a menina pulou direto nos braços do irmão mais velho, ela sentia muita falta dele. Lewis ficou sinceramente feliz em ver sua irmã mais nova, ele acariciou suavemente sua cabeça. Adelaide observou tudo isso, ela se perguntou que tipo de garota estava abraçando seu marido. O furão olhou para toda a foto e ficou em estado de choque, pois considerava o bebê a rainha dos demônios. A mais nova decidiu fazer o irmão mais velho feliz. Ela tem novidades para ela. Agora ela vai estudar em casa e morar com Lewis. Pela expressão de Lewis, você poderia dizer que ele não estava muito feliz com a notícia, mas o irmão mais novo não queria incomodar o irmão mais novo, então ele disse a ela que estava feliz com isso. Ao ouvir esta notícia, o animal saiu. Ele não ficou muito feliz com isso, porque agora seus dias tranquilos iriam acabar. Voltando sua atenção para o furão amarelo, a menina percebeu que ele queria fugir. Percebendo isso, o bebê imediatamente o pegou nos braços e começou a apertá-lo, o que claramente não deixou o furão feliz. Segurando o furão nos braços, a irmã notou que a casa do irmão estava muito limpa, embora ele mora sozinho. Será que ele cuida tão bem da casa? Recusando-se a acreditar em tal coisa, ela acusou Lewis de levar meninas para casa. Mas Lewis negou tudo, e Adelaide, que assistia tudo isso do mundo espiritual, apenas riu. A menina acreditou nas palavras do irmão, mas alertou-o para ficar longe das meninas. O personagem principal entendeu que não poderia recusar o pedido da irmã, agora teria que se encontrar com Adelaide em segredo. Indo direto para a cozinha, a menina começou a preparar o jantar para o irmão, cantarolando uma melodia discreta. Depois de terminar de cozinhar, ela apresentou seus trabalhos culinários ao mais velho. Lewis ficou chocado com as habilidades do bebê. A mais nova não entendeu por que o irmão não iniciou a refeição, ela ficou indignada com isso,
mas Lewis não sabia como recusar o bebê, pois ficava constrangido com a aparência dos pratos e duvidava se a comida era comestível. A menina a convenceu do contrário. Ela já havia deixado seu animal de estimação experimentar um de seus pratos. Lewis não pôde recusar o mais novo, então reuniu toda a sua vontade e começou a comer. Depois de experimentar o prato, o personagem principal ficou surpreso. O sabor não combinava com a aparência, mas ficou bem gostoso. O furão observou Lewis comer a obra-prima culinária do bebê. Ele não entendia como alguém poderia comer tal coisa, então começou a considerar o personagem principal um demônio. Lewis entende que não tem muito dinheiro e é hora de encontrar um emprego de meio período, porque agora ele precisa sustentar sua esposa, irmã e cachorro. Tendo conhecido Bob no caminho, o personagem principal descobre que o gordo vai conseguir um emprego de meio período e pede. Bob não pôde recusar o pedido do jovem, agora os dois vão trabalhar. Ao chegar lá, descobriu-se que o gordo trabalhava como mercenário. Lewis ficou surpreso, pois nunca havia estado em lugares assim antes. Aproximando-se do quadro de avisos, o personagem principal imediatamente agarrou a tarefa com a maior recompensa. O gordo ficou extremamente insatisfeito com isso. Não havia como parar Lewis. Ele se pressionou contra o tabuleiro e sonhava em se tornar um bilionário. As pessoas ao seu redor ficaram indignadas com o comportamento do jovem. Seus gritos podiam ser ouvidos por todo o prédio. Interrompendo as fantasias do protagonista, o gordo chamou o cara e o alegre Lewis imediatamente correu para atender. Bob apresentou Lewis ao seu time como um mercenário. Eles o chamavam de marido e até tinham sua própria base de fãs. O homem no centro imediatamente se apresentou e estendeu a mão em saudação. Este é Darren, o chefe do esquadrão de maridos. Lewis não era uma pessoa tímida. Ele corajosamente estendeu a mão ao chefe do destacamento e apertou. O chefe notou imediatamente as habilidades do protagonista, mas para aceitá-lo na equipe, Lewis deve passar em um teste de classificação de habilidade. O jovem também estava interessado em saber o quão forte ele havia se tornado desde a escola, então imediatamente colocou a mão na esfera. Agora, o personagem principal não tem classificação FFF, classificação C+, pela qual Bob o parabenizou. Depois de verificar as habilidades do cara, o patrão ficou satisfeito e o aceitou no time. Um dos membros do esquadrão não ficou satisfeito com a decisão do líder. Ele considerava Lewis um novato autoconfiante. Prestando atenção no cara insatisfeito, o personagem principal percebe que conhece esse rosto. Mas o chefe imediatamente muda o assunto da conversa e apresenta todos os membros do time. No grupo deles há uma curandeira, Amanda, Clinton. Ele tem ataques à distância. Todos se apresentaram menos Eric. Ele é o vice-chefe da equipe mercenária, além de irmão mais velho de uma das 4 beldades da academia. Lewis lembrou-se imediatamente do momento em que realizou uma discoteca aquática na fonte espiritual. O irmão mais velho de uma das meninas ficou bravo com o comportamento do rapaz, estava pronto para matá-lo. Todos ficaram chocados com a raiva do Eric, nem conseguiam pensar que ele amava tanto sua irmã mais nova. Percebendo isso, Eric começou a se justificar, porque todos os homens são idiotas, ele é o único bom. Eric acreditava que o teste de classificação não era suficiente, então ofereceu uma luta. Se Lewis vencer, ele se tornará um membro pleno da equipe. Um homem gordo próximo avisa Lewis que seu oponente é de nível B. E aqui novamente aparece uma janela do sistema na frente do personagem principal, que oferece 3 opções de escolha: pedir perdão, dar uma lição ou convencer os outros de que você está certo. O jovem enfrentou uma escolha difícil, pois não conseguiu derrotar Eric, então Lewis ainda não sabia o que fazer. Mesmo assim, ele tomou uma decisão. O jovem escolheu a opção de se desculpar e imediatamente se curvou para Eric para que ele o perdoasse. Eric não estava preparado para tal desenvolvimento de eventos. Lewis estava baixando a cabeça na frente dele por medo? Naquele momento não havia uma gota de orgulho no jovem, ele apenas implorou por misericórdia. Vendo tal imagem à sua frente, Eric decidiu mostrar misericórdia e perdoar o jovem, enquanto Lewis certa vez recebeu uma recompensa por completar a tarefa com sucesso. Depois que a tarefa foi concluída, o personagem principal agradeceu sinceramente a Eric por sua misericórdia. Tão sincero que todos que assistiam abriram a boca. Ninguém esperava que Lewis agradecesse a Eric com tanto entusiasmo. O golpe inesperado de Lewis pegou o cara de surpresa, mas logicamente, o personagem principal derrotou Eric, o que significa que ele agora é um membro de pleno direito da equipe. Após a vitória, a personagem principal foi imediatamente até a multidão de meninas para seduzi-las. Adelaide ficou insatisfeita com isso e decidiu que puniria o marido infiel quando ele voltasse.
Chegou a hora da missão. O chefe anunciou para sua equipe e agora todos avançam juntos. Lewis acompanha Eric e continua a imitá-lo, prejudicando cada vez mais o relacionamento deles. A missão deles era encontrar os desaparecidos nesta propriedade em ruínas e abandonada. Um grupo de mercenários precisava expulsar ou matar monstros canibais de nível. Todos estavam prontos para a missão e ouviam atentamente o capitão. O chefe anunciou que Eric deveria distribuir os meios de comunicação aos seus parceiros. Lewis não se preocupou com os monstros, pois poderia matá-los com um só golpe. Ao entregar o aparelho, Eric mostrou quão desagradável o personagem principal era para ele, e o cara se revelou vingativo. Assim, nossos heróis partem. O chefe é o primeiro a entrar na propriedade, seguido por sua equipe. Cada um dos membros do grupo foi designado para uma área específica da propriedade, enquanto Lewis ficou com um corredor. Tendo ido explorar o corredor, o personagem principal percebe que a temperatura neste local é bem mais baixa do que lá fora, e a pressão espiritual é tão forte quanto na área demoníaca. Adelaide apareceu inesperadamente para avisar o protagonista que a informação estava incorreta. A propriedade era habitada por espíritos de classificação A, D e C. De repente, Lewis sentiu um arrepio na espinha. Atrás dele havia alguns monstros que estavam prestes a atacá-lo. Mas o jovem até gostou desse ataque dos monstros por trás. As garotas de pescoço comprido se pressionaram contra o rapaz, o que só o deixou excitado. Vendo seu amado neste estado, Adelaide sacou sua arma e se preparou para atacar os monstros. Lewis parou sua mulher, porque queria aproveitar um pouco mais essa tortura. As meninas são monstros e imediatamente perceberam que o cara gostava desse tipo de tortura e começaram a fazer perguntas ao bonitão sobre qual delas ele gostava mais. E assim que o cara teve escolha, o sistema foi ativado. Agora ele tinha 3 opções de escolha: escolher a esquerda, escolher a certa ou pegar tudo. Lewis, como um homem de verdade, escolheu os 2 e já se preparava para apagar as luzes. Adelaide ficou tão indignada com o comportamento do marido que estava pronta para matá-lo ela mesma. Mas nosso herói não dorme com qualquer um, então afastou as meninas, pois seu coração e corpo pertencem a uma só. A demônio não sabia como reagir ao comportamento de seu amado, mas Lewis se gabava de como ele era um jovem fiel e bem educado. As meninas ficaram infelizes por terem sido rejeitadas, então decidiram se vingar do personagem principal. Monstros vingativos disfarçados de meninas começaram a invocar seus pretendentes e espíritos malignos rastejaram para fora do chão. O herói não entendeu o que diabos estava acontecendo diante de seus olhos, mas Adelaide não relaxou, percebeu imediatamente que era hora do casal ir embora. Os monstros notaram Adelaide e Lewis fugindo e imediatamente correram em sua perseguição. Todos os membros do grupo já estavam reunidos na sala, discutiam sobre como passear pela propriedade. Nenhum deles encontrou nada. Mas Clinton observou que a temperatura na casa está muito mais baixa do que deveria, o que significa que alguém está escondido aqui. Bob também notou que todos estavam reunidos, exceto Lewis. Ele começou a se preocupar com o cara. De repente, Amanda ouviu alguém gritando vindo do corredor. Inesperadamente para todos, Lewis corre para a sala seguido por uma manada de monstros. Os membros do grupo não estavam preparados para o aparecimento tão repentino do personagem principal. Eles não entendiam que tipo de criaturas corriam atrás dele. Todo um exército de demônios perseguia o jovem, queriam puni-lo por uma recusa tão cruel. Os caras ficaram chocados com tamanha manada de monstros. Agora suas cabeças estavam cheias de apenas uma pergunta: de onde eles vieram? Um dos demônios imediatamente começou um ataque e um líquido espesso jorrou de sua boca. Esse líquido espesso, uma vez nas roupas, as corroeu, o que deixou Lewis extremamente feliz. Mas o líquido afetou não só a menina, mas também os rapazes. Os rapazes envergonhados cobriram a pele nua. O patrão decidiu não ter vergonha do seu corpo e, endireitando os ombros, fez um discurso motivacional para que sua equipe organizasse os pensamentos. Após tal discurso, os mercenários se reuniram e seguiram direto para a manada de demônios. Usando sua habilidade, a Fênix, o chefe atacou uma das demônios. Neste momento, Bob, vindo por trás, agarrou a segunda demônio. Sentada no chão e cobrindo o peito com a mão, Amanda não conseguia assistir com calma a luta dos companheiros. Ela queria ajudá-los. Adelaide, parada ao lado dela e segurando Lewis, não conseguia olhar com calma para Amanda seminua, pediu ao marido que jogasse algo na menina, mas o jovem quis apreciar um pouco mais a vista da linda menina. A esposa ficou indignada com o comportamento de seu amado, então, usando sua força, ela decidiu trazê-lo instantaneamente à razão. Usando seu poder,
Adelaide controlou o corpo do protagonista, então ele imediatamente jogou um pano sobre a garota para se cobrir. Após meia hora de batalha feroz, as demônios foram derrotadas para que não pudessem escapar, foram amarradas com uma técnica especial. Bob não ficou envergonhado por demônios estarem sentados na sua frente, ele até conseguiu dar em cima das garotas. Amanda se aproximou de Lewis e ficou lisonjeada com a preocupação do cara, ela queria agradecê-lo. E ela encontrou a melhor forma de agradecer ao jovem beijando na bochecha, o que deixou a personagem principal sem graça. Bob percebeu como o personagem principal corou, elogiou-o por cuidar do companheiro e ficou até com um pouco de ciúme. Eric não gostou da autoconfiança de Lewis, ele estava cheio de inveja, porque desta vez ele não era o centro das atenções. Parado na frente da galera, o chefe dá a notícia, o nível da tarefa aumentou e, portanto, a recompensa aumentou. O personagem principal ficou tão feliz com a notícia que se esqueceu completamente de todos os seus problemas. Finalmente chegou a vigília noturna, eles vão pegar os demônios e também avaliar sua força. De repente, quando um dos vigias noturnos se volta para seus superiores, Lewis ouve um nome familiar e percebe uma silhueta familiar, que ele reconhece como sua irmã mais velha. Saindo do carro, Eva apareceu na frente dele, ele não via sua irmã mais velha há muito tempo, então não a reconheceu de imediato e também ficou agradavelmente surpreso com sua figura. Entrando na propriedade, Eve continuou o diálogo com o irmão, ela ficou satisfeita por Lewis ter se tornado um mercenário. Terminado o diálogo, Eva voltou imediatamente, mas Lewis a chamou, ele não gostou de um diálogo tão frio com sua irmã. Lewis continuou o diálogo com sua irmã e começou a perguntar a ela como ele poderia se tornar mais forte e entrar na vigília noturna. Eva ficou insatisfeita com a franqueza do irmão, imediatamente o colocou em seu lugar, dizendo que ele ainda estava muito longe de ingressar na vigília noturna. O personagem principal ficou chateado, mas aceitou as palavras da irmã, não abandonará seu objetivo e um dia ingressará na vigília noturna. Percebendo que suas palavras incomodaram seu irmão, Eve disse a ele que ele tinha uma chance, porque logo a vigília noturna realizaria testes de outono. Se Lewis ficar em primeiro lugar neles, será um bom investimento no seu futuro. Ao sair, a irmã deu ao mais novo uma caixinha de madeira incompreensível. Lewis aceitou com alegria, embora tenha ficado surpreso com o presente repentino. Eva volta ao trabalho e Lewis acena alegremente para ela e deseja-lhe boa sorte em seu trabalho. Bob informa a todos que o trabalho acabou e eles podem ir para casa. Voltando para casa, Lewis encontrou uma foto muito interessante. A menina brincava com seu animal de estimação e o vestiu com um vestido. Mal contendo o riso com o que estava acontecendo, a personagem principal mostrou à menina um presente de sua irmã mais velha. A menina estufou as bochechas porque também queria receber um presente do mais velho, mas no final todas as honras foram para Lewis. A menina não ficou ofendida por muito tempo, ela estava impaciente para abrir o presente, então pediu ao mais velho que abrisse a caixa. Ao abrir a caixa, Lewis e a menina viram nela o jaspe espiritual, que a mais nova imediatamente se ofereceu para absorver para o irmão. Sentando-se no sofá e concentrando-se, Lewis começou a absorver o poder do jaspe espiritual. A garotinha observou atentamente enquanto seu irmão absorvia o poder. Ela ficou surpresa que o mais velho pudesse absorver o jaspe espiritual tão facilmente. E, tendo absorvido toda a energia, Lewis adquiriu nova força, proteção absoluta, e agora poderia cobrir todo o seu corpo com energia espiritual. No dia seguinte, depois das aulas, Lewis foi imediatamente até sua mentora para informá-la que queria participar do teste de outono. Ao ouvir uma notícia tão boa, os rapazes imediatamente apoiaram o jovem e decidiram começar a treinar juntos. De repente, duas lindas garotas invadiram a classe e imediatamente começaram a reclamar do personagem principal. Lewis reconheceu uma delas, a garota de cabelos azuis se chamava Alice, a personagem principal já havia visto seu corpo nu na fonte espiritual. Lewis percebeu que as garotas estavam falando sério e ele estava prestes a entender, então ele fingiu ser Bob, o que claramente não deixou o cara feliz. Mas a garota não se deixou enganar, ela imediatamente reconheceu Lewis e sacou o chicote, lançando um ataque. Mas o personagem principal não teve medo de tal ataque, ele usou sua habilidade, defesa absoluta, e repeliu o golpe. A garota estava descontente com a facilidade com que o cara conseguiu repelir seu ataque, enquanto Lewis apenas continuava a provocar a senhora. De repente Leslie interveio nessa luta, ela não ia ofender Lewis, pois ele faz parte do grupo deles. As meninas imediatamente começaram uma batalha feroz, usando suas habilidades, elas lutaram tão ferozmente, como se odiassem.
Bob explicou a Lewis que eles eram rivais desde o primeiro ano, então eles se odiavam. Ao saber disso, o personagem principal começou a apoiar Leslie, começou a gritar palavras de apoio e a dançar. Bob ficou chocado com o comportamento brincalhão do amigo, a garota ao lado dele também não entendeu por que o cara se comportou dessa maneira. De repente, um homem desconhecido de manto entrou na briga. As meninas não reconheceram quem era e ficaram chocadas com tal aparência. Lewis também não conseguia entender que tipo de homem apareceu bem no meio da batalha. Adelaide, que estava atrás do personagem principal, sentiu uma aura demoníaca. Alice imediatamente adivinhou que essa pessoa desconhecida, um membro da vida após a morte, se aproximou dela e o estranho a elogiou por seu conhecimento. Um membro do abismo da vida após a morte veio apenas atrás de Alice, então usando suas habilidades, ele agarrou a garota. A amiga não podia deixar Alice em apuros, ela imediatamente bateu no estranho. Alice é libertada. Vindo em sua defesa, a menina não permitirá que um membro da vida após a morte leve sua amiga. A vida após a morte é uma organização demoníaca. Alguns de seus membros são criaturas demoníacas caídas. A maioria deles são pessoas que estão prontas para ajudar os demônios por uma questão de poder. O estranho não iria desistir. Ele decidiu usar sua habilidade especial, o Covil da Cobra, para derrotar seus oponentes. Numerosos ataques continuaram a cair do céu como granizo. Os caras se esquivaram e ao mesmo tempo tentaram recuar. Lewis começou a ligar para o departamento de superpoderes, mas não conseguiu ligar e pedir ajuda porque não havia conexão. O estranho, que observava o que estava acontecendo, apenas riu do grupo de rapazes. Seu poder não só atacou, mas também os fechou no espaço. O personagem principal não se assustou com o inimigo, continuou zombando dele, filmando tudo em seu celular. O vilão não pôde deixar de sucumbir às provocações. Furioso, ele não queria mais agarrar Alice, mas matar Lewis. As meninas não entendiam o que Lewis estava tentando alcançar, mas um plano já estava se formando em sua cabeça. E novamente um sistema aparece diante do nosso herói, que oferece 3 opções: escapar, trair a academia ou lutar contra um membro da vida após a morte. Desta vez o jovem pensou nisso, pois a opção da traição dava como recompensa uma pílula de vida, uma escolha difícil. Enquanto Lewis pensava no que escolher, Alice foi pega por um membro da vida após a morte. O estranho estava prestes a sequestrar a menina, quando Leslie interveio e o impediu de fazê-lo. De repente, o personagem principal começou a fazer papel de bobo e chamar o estranho de Mestre das Cobras, o que surpreendeu o homem de manto. As meninas não ficaram apenas surpresas, mas também infelizes, porque agora, aos olhos delas, Lewis se revelou um traidor. Mas Lewis não prestou atenção à reação de seus companheiros, ele continuou a rastejar na frente do Mestre Cobra. O estranho se divertiu com o comportamento do protagonista, não pensou por que o herói mudou de lado tão rapidamente e imediatamente o aceitou como um dos seus. E como agora eles estão do mesmo lado, o Mestre das Cobras pede ao jovem que arraste Alice até ele, com o que Lewis concorda imediatamente. Mas o personagem principal estava esperando apenas uma coisa, quando o sistema o notificou de que a tarefa estava concluída. Tendo esperado por isso e recebido a recompensa, Lewis imediatamente traiu seu novo companheiro de armas e o golpeou. As meninas chegaram em estado de choque, não entendiam mais o que estava acontecendo. Mas o jovem apenas riu, então as meninas perceberam que Lewis estava apenas fingindo desferir um golpe repentino. Caras como ele não têm nada a ver com vilões, porque o único lugar onde Lewis entrará é na vigília noturna. Mas o Mestre das Cobras ainda não foi derrotado. Levantando-se, ele continua a atacar o jovem por trás. Adelaide percebe o ataque repentino e avisa o marido. Graças à esposa, Lewis permanece ileso. Tendo usado sua habilidade, a Cobra Negra, um membro da gangue continua a atacar Lewis. Se o personagem principal será capaz de lidar com um golpe tão forte. Mas nosso herói não é tão simples. Ele usa sua habilidade, defesa absoluta e reflete facilmente a habilidade do inimigo. O Mestre das Cobras ainda não desistiu, ele continua a usar suas habilidades e a atacar Lewis. Finalmente chegou a ajuda, os professores vieram cuidar do agressor. Depois de ficar de fora por um curto período de tempo, Leona quase imediatamente começou a repelir o ataque do intruso. Os alunos estavam sinceramente preocupados com o professor, pois lhes parecia que a cobra o havia engolido completamente. Mas Leona esmagou a cobra que a atacou com tanta força que após a explosão não sobrou nenhum vestígio da cobra. O agressor ficou indignado por não ter conseguido deixar nenhum arranhão na ruiva. A mentora não ia parar por aí, então ela continuou a luta contra o inimigo, utilizando a técnica de invocação. Um membro da gangue também não ia desistir,
Usando a técnica da chama infernal, ele continuou o ataque. Mas tudo foi em vão. O inimigo não conseguiu nem tocar na mentora. Foi derrotado por um de seus ataques. Após a luta, Lewis se aproximou de seu mentor e, olhando mais de perto seu animal de estimação em seu ombro, comparou-o a um macaco. O animal não gostou dessa comparação, pela qual o jovem recebeu um tapa na cara. Mas Bob, que assistiu a tudo isso, disse que o personagem principal teve sorte de escapar tão facilmente, pois a fera mítica convocada pela professora poderia tê-lo frito. Depois que o professor derrotou o agressor, eles o amarraram e quiseram jogá-lo fora, mas o inimigo não ia contar nada. Lewis e Leona eram sérios em suas intenções, então armados com chicotes, começaram seu duro interrogatório. Os rapazes que assistiam ao interrogatório ficaram surpresos com o quanto o aluno se parecia com seu professor, uma dupla de demônios, como o chamavam. Mas quando o refém estava prestes a contar tudo, uma força incompreensível perfurou seu coração e ele morreu sem dizer uma palavra. Uma bela demônio apareceu diante deles e perfurou o coração do refém. Lewis não sabia quem apareceu na frente deles, mas podia sentir claramente uma forte aura demoníaca. Leona reconheceu a demônio. Ela era número 1 na vida após a morte. Percebendo isso, o mentor imediatamente assumiu uma postura de ataque e se preparou para o ataque. A demônio pediu para ela não se estressar tanto, pois hoje ela só veio para matar Lewis. Lewis não queria morrer de jeito nenhum, mas não podia fazer nada enquanto o demônio o arrastava calmamente pelo colarinho. Todos correram para proteger o personagem principal, não podiam permitir que seu parceiro e aluno fossem sequestrados. Mas o jovem já estava sendo sugado para dentro do portal da demônio. Ele implorou por salvação, mas ninguém poderia ajudá-lo naquele momento. Tendo movido Lewis para um lugar desconhecido para ele, o demônio o jogou calmamente no chão, porque mesmo que ele gritasse, ninguém o ouviria. Depois de se limpar e se levantar, o herói percebeu que estava em uma área rochosa, ou mais especificamente, no topo de uma montanha. Lewis não queria morrer sem lutar, então imediatamente começou a atacar o demônio com seu poder, mas assim que começou a ativar sua habilidade, nada aconteceu. A demônio já selou sua alma e mundo espiritual, agora o personagem principal está absolutamente indefeso. Todo esse tempo, o demônio acompanhou de perto a batalha. Vendo como Lewis lutou, ela percebeu que ele se tornaria uma cobaia mais interessante do que Alice. Enquanto estava presa, Adelaide ficou muito preocupada com o marido, pois nesta situação ela não ajudou a protegê-lo. A demônio convidou Lewis a aceitar sangue demoníaco, ela ansiava por sua força e potencial. E novamente, uma janela do sistema aparece na frente do personagem principal, oferecendo-lhe 3 opções de escolha: recusar, aceitar ou encontrar uma oportunidade de escapar. O jovem tomou uma decisão e escolheu a primeira opção: recusar. Preferia se jogar de um penhasco do que aceitar sangue demoníaco. Mas a demônia não iria recuar. Ela decidiu alimentar Lewis com sangue demoníaco à força. Ao ouvir isso, o personagem principal imediatamente se ajoelhou e não fez mais objeções ao demônio. A demônio ficou muito satisfeita com a obediência do cara. Ela gostava de meninos obedientes. Por tal obediência, Lewis recebeu uma recompensa. Ela não apenas permitiu que ele absorvesse sangue demoníaco, mas também o beijou. O personagem principal ficou chocado com tais ações do demônio e não sentiu nenhuma mudança após aceitar o sangue demoníaco. Finalmente, Leona os encontrou. A demônio não estava pronta para o salvador de Lewis aparecer tão rapidamente, mas ela conseguiu fazer tudo o que queria. Portanto, assim que Leona apareceu, ela imediatamente criou um portal e saiu. O gordo estava muito preocupado com a amiga, então assim que se conheceram ela imediatamente começou a examiná-lo. Lewis ficou lisonjeado com os elogios de seu mentor, porque ele conseguiu deter o demônio antes que os rapazes chegassem. Desta vez o personagem principal voltou para casa mais cedo do que de costume e, mesmo com presentes, foi recebido por uma menina com um animal de estimação, que ficou extremamente feliz com o retorno do irmão. Depois do ocorrido o jovem se sentiu mal, então foi imediatamente para seu quarto descansar. Sua irmã não ficou chateada com isso, ela apenas desejou que ele tivesse um bom descanso. Quando Lewis tomou o sangue demoníaco, ele não sentiu nada, mas agora seu corpo estava envolvido por uma dor aguda. Adelaide percebeu que seu marido não estava se sentindo bem, então ela imediatamente apareceu para saber o estado dele. A demônio o alimentou com um potencial catalisador para cultivar sua força, mas Lewis não está pronto para isso agora. Percebendo isso, Adelaide sugere dividir o poder em 2, para isso precisam de suas energias juntas. Na manhã seguinte, quando Lewis acordou na cama com Adelaide, ele se sentiu ótimo.
Ao descer, a personagem principal já era saudada com o café da manhã pelo bebê, cada vez que seus dotes culinários ficavam cada vez melhores, mas o furão não pensava assim. Enquanto seu irmão comia mingau, a menina disse a ele que ontem à noite ouviu sons estranhos vindos de seu quarto, como se ele estivesse brigando com alguém. Lewis não estava preparado para tais perguntas. A garota continuou a fazer perguntas estranhas, mas o personagem principal apenas riu e tentou mudar de assunto. Percebendo que não conseguiria escapar tão facilmente do interrogatório, decidiu simplesmente fugir. Chegando na academia, os mais velhos já o procuravam, cumprimentaram-no com doçura e também começaram a perguntar sobre a noite anterior. Mas Lewis os convenceu de que ele era puro e inocente. Ficou chocado ao ver que os caras o observavam tão de perto. Mas a galera não acreditou nas palavras do personagem principal, pois ontem à noite teve um cara que passou pela casa dele e gravou sons indescritíveis. Agora toda a academia está discutindo isso. Lewis ficou indignado com esses rumores e imediatamente jogou o telefone no gordo, porque ele não queria admitir que era verdade. A aula começou e Leona anunciou imediatamente que faltava menos de um mês para o início do teste de outono. Ela já havia inscrito todos em um time. Ela cuidadosamente entregou a eles um cronograma de treinamento, que ela compilou pessoalmente para cada um deles. Lewis ficou um pouco chocado ao ver seu cronograma. Os outros caras também não estavam mentalmente preparados para um treinamento tão duro, então cada um deles chegou em estado de choque. Leona não permitiu que descansassem. O treino duro exauriu tantos rapazes que eles não conseguiram se levantar atrás deles. Um mês e meio depois, chegou a hora das provas de outono. Nossos heróis, caídos, já estavam perto das arquibancadas e se preparando para duras provações. Eles nunca pensaram que viveriam para ver esse dia, com um treinamento tão duro de Leona. A mentora percebeu que sua equipe de alunos não estava alegre, então ela os apoiou severamente com um discurso motivacional. Aproximando-se do professor, os rapazes perguntaram o nome do time. O time dele se chamava Bazerlard, e o capitão do time era Lewis.